Em reverência à Bíblia Sagrada. É noite de trazer à memória tão maravilhosa a salvação que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus. Quantos aí já receberam a salvação? Digam glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga amém, por causa do grande amor com que nos amou, olha aí, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Você pode dizer obrigado, Jesus? Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Pois é. Essa é a sua condição espiritual. Assentado com Jesus nas regiões celestiais. Então você não pode aceitar menos do que isso para você. Então, pela fé, essa é a sua condição espiritual. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para quê? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, diga glória a Deus, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, olha aí, não de obras para que ninguém se glorie, ok? Não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui, mas agora especialmente por esse momento de preparação, em que nós iremos nos preparar para podermos sentar à mesa com o Senhor. Que privilégio para nós, que honra. Senhor, olha para nós. Obrigado por ter nos amado, por ter nos perdoado, por ter consumado uma obra poderosa a nosso favor na cruz do Calvário. Te pedimos agora que fale aos nossos corações, porque nós queremos e desejamos ardentemente ouvir a Tua voz. Espírito Santo, traga revelação para nós da Tua palavra. Revele essa palavra aos nossos corações, para que nós possamos ser alimentados, não apenas no corpo, mas também na alma e principalmente no espírito. Fala, Deus, é isso que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, é sempre um momento muito especial para nós, quando nós temos a oportunidade de refletir sobre a nossa salvação em Jesus Cristo, cuja graça um dia nos alcançou, e isso é maravilhoso demais, é sobremaneira maravilhoso na nossa vida, e por isso nós estamos reunidos aqui mais uma vez, com alegria no coração, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Para quê? Para trazer à memória o sacrifício último e perfeito de Jesus por nós na cruz do Calvário. Jesus deixou isso como algo de suma importância.
chegou a fazer disso uma ordenança, de nós nos reunirmos para sentarmos à mesa, partirmos o pão, tomar o vinho, lembrando, pensando, refletindo acerca do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. E eu costumo dizer que isso foi um ato de extrema inteligência de Jesus. Há de convir que Jesus é a maior inteligência do universo, amém? Não existe outra inteligência como a de Jesus. E olha, eu me atreveria a dizer que se ele deixando a ceia do Senhor como uma ordenança, como um memorial, aliás, como uma ordenança, ainda assim, muitas pessoas do nosso meio se esquecem, muitas pessoas do nosso meio não valorizam, ok? Eu me lembro, eu sou um pouquinho jurássico, estou chegando aí já a quase os 70 anos de idade, e eu me lembro que algumas décadas atrás, dia de Santa Ceia, as igrejas ficavam lotadas. Ninguém, a não ser por extrema necessidade, deixava de estar na igreja em dia ou noite de Santa Ceia. Ninguém, os mais velhos se lembram. Ninguém. Era um dia que as igrejas mais enchiam. Hoje, os dias que as igrejas mais enchem é dia de campanha de prosperidade. Prosperidade financeira, vamos colocar entre parênteses, porque prosperidade bíblica não é só finanças. Então, quando tem uma campanha em algum lugar de prosperidade financeira, culto para ficar rico, lota. Mas culto de Santa Ceia, você pode ir em várias igrejas e você vai ver como falta gente. Como as pessoas não valorizam estar na casa do Senhor num dia tão importante. Então, Jesus deixa esse memorial, Jesus deixa essa ordenança, deixa isso como uma coisa que não pode deixar de ser observada. Porque eu digo para você sem medo de errar, talvez se Jesus não tivesse deixado isso como um memorial, como uma ordenança, talvez já teriam se esquecido de Jesus. Memorial é algo para que você possa se lembrar quando se deparar com aquilo, ok? E Deus tinha esse hábito de colocar memoriais onde aconteciam coisas importantes para o seu povo. Quando Deus operava maravilhas no meio do povo, Deus falava, bota ali um memorial. Bota ali 12 pedras como memorial, bota ali não sei o que, faz isso não sei o que ali, para quando o povo lá na frente, lá no futuro passar, ver que ali Deus operou alguma coisa para não esquecer. E aí Jesus deixa ser nessa mesma condição, para que a gente não se esqueça, porque é algo muito importante para nós. Nós temos que ser muito gratos a Deus por ter nos concedido esse privilégio de, pela fé, ter recebido essa graça salvadora sobre as nossas vidas. Você entende? Não é qualquer coisa, não foi qualquer obra que ele fez, foi a obra da salvação da humanidade. Não foi uma obra para salvar A ou B, não foi uma obra para salvar um ou dois, foi uma obra para salvar toda a humanidade. Foi muito amor que foi colocado sobre a humanidade, que Deus criou com tanto zelo, com tanto empenho, com tanto cuidado, fez do ser humano, fez de mim e de você, a sua imagem e a sua própria semelhança. Foi muito amor. Deus poderia ter deixado a gente para lá, você entende? Para Deus, não faria a mínima diferença se a gente fosse salvo ou não, se a gente continuasse perdido ou não. Não faria a mínima diferença, mas o amor é tão grande, e Ele sabe a importância dessa salvação, Ele sabe a posição e o lugar que Ele estava nos colocando, imediatamente e também no porvir, quando chegar o tempo de nós entrarmos na glória, Ele sabia o quão bom era essa situação, Ele fez questão de, por amor, nos colocar nessa condição. Se não fosse essa salvação, se não fosse esse amor, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque nós não tínhamos direito a nada, nós não merecíamos nada. Por isso nós precisamos dar muita graças a Deus, nós como crentes. O povo lá fora não entende isso não, meu irmão. Quem está lá fora, a maioria quer mais é continuar lá fora, quer mais continuar morrendo a morte. Eles dizem que é viver a vida, mas não é viver a vida, é continuar morrendo a morte. Porque, na verdade, quem não tem Jesus está morto. No contexto espiritual, não está vivo. Mas nós que já fomos salvos, nós que já recebemos a Jesus, nós sabemos a importância dessa salvação. A importância desse gesto, desse sacrifício de Jesus, que Ele fez por amar tanto a mim e a você. Nós sabemos qual foi a razão. A razão foi o amor do Pai, o amor de Deus. Então você é uma pessoa muito amada, não é pouco amada não.
Bota preço em cada gota do sangue do seu filho. Você seria capaz de entregar um filho seu para o sacrifício? Ou você seria capaz de vender o sangue do seu filho? Se você fosse vender, quanto é que você ia cobrar pelo sangue do seu filho? Acho que você talvez nem imagina, né? Você ia cobrar muito caro se você tivesse coragem de vender esse sangue. Se você tivesse coragem, tem pai e mãe que não tem, e graças a Deus por isso. Mas vamos supor que você tivesse, quanto é que você ia cobrar pelo sangue do seu filho? Se o sangue do seu filho é valoroso, imagina o sangue do Filho de Deus. Então, para você ver a importância que você tem, ele olha para você assim e ele diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou enviar meu filho, é o único jeito, não há outra maneira de tirar ele do caos da morte eterna. Só enviando o meu próprio filho, o unigênito do Pai, o meu unigênito, para que ele possa salvar aqueles aos quais eu criei e amei com tanto cuidado, com tanto zelo. Sabe o que isso quer dizer? Que você é importante pra caramba para Deus. Você é muito amado, então não desvalorize a sua salvação. Não desvalorize a sua salvação. Dê uma resposta positiva para Deus. Como? Vivendo a vida de salvo. O salmista entendeu isso quando ele disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? Deus já me deu tanta coisa, você sabia? Deus já me deu tantos livramentos. Já capotei algumas vezes de carro, já tive Covid, quase morri, já tive mais um monte de coisa, tantos acidentes que eu me livrei, caí de um penhasco uma vez, bati com a cabeça na pedra, fiquei lá embaixo, acordei 6 dias depois, no hospital, com a cabeça... Quanto livramento Deus me deu. Muitas pessoas que caíram de onde eu caí morreram, eu não fui o primeiro a cair de lá. Você entende? Então, eu tenho tantas razões para agradecer a Deus, e eu acredito que cada um de vocês também. De repente tem gente aqui que quase morreu, por alguma razão, por um acidente, por uma doença, igual a mim, né? Isso não é motivo para agradecer a Deus, para ser grato a Deus? Tem gente aqui que quase faliu, tem gente aqui que quase isso, que quase aquilo, tem gente aqui que teve numa enrascada financeira, que muitos lá fora se matariam, e você está aí, porque Deus reverteu o quadro, Deus mudou a tua história. Você entende? Pois é. Então nós temos razões demais. Isso eu estou falando do contexto humano, do contexto material. Agora pensa no contexto espiritual. Pensa no contexto espiritual. Você era simplesmente um filho do diabo. Você sabia disso? Quem não tem Jesus, quem está no mundo, é filho do príncipe desse mundo. Você entende? Agora você é um filho de Deus. Olha que mudança. Olha que mudança. Você entende? Então a gente tem que valorizar isso sim, a gente tem que refletir. O crente é um ser espiritual pensante, reflexivo. Ele precisa pensar à luz da Bíblia Sagrada. A base da reflexão do crente é a Bíblia Sagrada. O crente tem que olhar para a Bíblia pela ótica de Deus e pensar: quão importante será essa salvação? O que significa essa salvação na minha vida? O que será, em que posição será que Deus me coloca a partir dessa minha salvação? O que será que está envolvido no contexto da minha salvação? E aí você começa a descobrir essas coisas pela luz da Bíblia, não vai ter como você não ser grato. Aí o salmista disse assim, ó: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido? Aí ele mesmo responde: beberei o cálice da salvação. Nós precisamos beber o cálice da nossa salvação. O que significa isso? Eu preciso viver a minha vida de salvo, sendo grato a Deus todos os dias, fazendo a vontade do Senhor todos os dias, entendeu? Sendo grato a Jesus em todas as situações que se levantam na minha vida. Então eu quero ver aqui com você, de maneira breve, algumas maneiras pelas quais essa salvação te alcançou. Primeiro, te dando uma vida verdadeira quando você estava morto espiritualmente. É o que diz os primeiros versículos. Volta aqui nos primeiros versículos. Diz assim, versículo 1 até o 3 diz assim, ó: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo,
segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É o diabo, é o inimigo. Ele continua dizendo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? É o espírito imundo. Olha aí. E ele continua dizendo no verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Jesus está dizendo? Que nós éramos iguais a eles, iguais às pessoas lá de fora. Mas Deus queria que nós continuássemos nessa condição? Não. Por isso ele enviou Jesus, para mudar a nossa condição, para mudar a nossa história, para tirar a morte e colocar em nós a vida. E não é qualquer vida, a vida verdadeira, a vida abundante, a vida que vale a pena, a vida de possibilidades, uma vida vitoriosa em Cristo. Porque Ele poderia nos deixar na mesma condição. Torna a dizer, para Deus isso não faria a mínima diferença. Você sabia? Mas a diferença é para nós. Isso faz toda a diferença para nós. Você tem um destino maravilhoso assegurado. O seu futuro está pronto. O seu lugar já está preparado na glória. Existe um lugar que Jesus preparou para você desde a fundação do mundo. E Ele quer que você chegue lá, diga glória a Deus. Ele não quer que você fique para trás. Então você precisa valorizar isso. Ele ama você. Então nós não podemos continuar mergulhados até o pescoço nos padrões do mundo. O mundo para nós, por incrível que pareça, é inevitável. Por que é inevitável? Porque nós vivemos no mundo, ainda vivemos aqui, então nós temos que ter contato com o mundo. Mas o que o crente precisa entender é que nós não somos do mundo. Quando pensar em mundo, pensa em sociedade. Nós não somos dessa sociedade, apesar de estarmos inseridos dentro de um contexto social. Mas nós não fazemos parte dessa sociedade corrompida, dessa sociedade que caminha a passos largos para a perdição eterna. Nós não fazemos parte dessa sociedade. Nós somos cidadãos celestiais. Diga glória a Deus. Por isso aqui nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Então não aceite as imposições mundanas, não aceite as opiniões mundanas. Você não faz parte desse sistema. O seu sistema é um sistema perfeito, porque é um sistema celestial. Você entende isso? As suas regras de vida são regras perfeitas, porque são regras celestiais em Deus. Deus disse certa vez, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. E o pensamento lá de fora para você? Você já tentou fazer uma análise breve e tentar se perguntar, o que será que as outras pessoas pensam de você? Você já fez esse teste alguma vez? Mas faz com cuidado que você pode ter uma grande surpresa, para não dizer uma grande decepção. Chega lá no seu ambiente de trabalho, faz uma pesquisa secreta, não torna essa pesquisa pública não, faz uma pesquisa secreta. Será que fulana pensa de mim, pensa a meu respeito? Será que fulano pensa a meu respeito? Será que Beltrano, faz uma pesquisa secreta. E provavelmente você vai se decepcionar, porque você vai descobrir que eles não querem saber de você, não querem o teu bem, não querem que você seja feliz, querem mais que você se dane, que você se arrebente. É isso que o mundo pensa de você, é isso que o mundo deseja para você. Mas Jesus não, Jesus quer que você seja feliz. Diga glória a Deus. Para isso Ele te deu vida, e te deu vida em abundância. Ele te deu uma vida que lá fora não tem. Lá fora não tem. Quem é que te ama lá fora? Pois é. Você entende? Quem é que te ama lá fora? Nos contextos onde você frequenta, onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive. Tem muitas pessoas que nem dentro da mesma casa conseguem se amar, não se amam. É maior falsidade. Não tem? Não tem? Tem casais que vivem de aparência, tem famílias que vivem de aparência. Estou falando no nosso meio, tá? Estou falando das famílias lá de fora, não. Estou falando das famílias crentes. O que não falta no meio do crente é isso, gente vivendo de aparência. Eu finjo que te amo, você finge que me adora, vamos lá. Você entende?
Mas existe alguém que te ama com amor incondicional. Existe alguém que nunca vai te decepcionar. Existe alguém cujo amor não muda. Existe alguém que o amor é perfeito. E esse amor vai estar sobre ti para sempre. Ninguém pode arrebatar esse amor do teu coração. E esse alguém se chama Jesus. Então ele quer um desfecho maravilhoso para a sua vida. Para isso ele te alcançou com essa graça. Você entende? 2 Coríntios 5,17. Diretor, por favor, bota lá. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo aí, dá um glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você entende? Ele fez de você aquilo lá, uma nova criatura. Você não é mais aquele que a própria Bíblia citou aqui, que antigamente andava daquela forma, vivia daquela forma, pensava daquela forma, desejava daquela forma. Você não é mais esse. Houve uma transformação radical dentro de você. Ele mudou a sua essência, ele tornou o seu espírito novinho em folha, e ele te dá a oportunidade de ser renovado pela palavra. Você entende? Isso só por uma razão, porque ele te ama. Diga glória a Deus, diga eu creio que ele me ama. Segunda maneira dessa graça, dessa salvação ter te alcançado, quando ele derrama a misericórdia dele sobre você. Glória a Deus. Isso porque eu estou correndo um pouco por causa do horário, tá bom? Senão eu ia ficar aqui até meia-noite. Vamos lá. Versículo 4 do nosso texto diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor. Gente, isso é demais, gente. Essa declaração é demais. Pensa comigo. Quando a gente é namorado, principalmente, que a gente está com a nossa namorada, isso é quase que uma unanimidade, tá? Se você fizer uma pesquisa também, secreta, faz secreta, entre os casais, tá? Você vai perceber que a maioria das mulheres e a maioria dos homens, enquanto namorados e até o período de noivado, a coisa que mais anseiam ouvir o tempo inteiro da outra pessoa é: eu te amo. Se eu estiver mentindo, alguém me ajuda aí, pode me chamar de mentiroso. Aquele que nunca disse para sua namorada ou para o seu namorado eu te amo, pode largar. Vai procurar outra, porque alguém está mentindo aí nesse contexto, não é? Então veja bem, a coisa que a gente mais deseja ouvir é eu te amo. E Jesus diz isso para a gente o tempo inteiro: eu te amo. Olha o que está escrito aqui: por causa do grande amor com que nos amou. Gente, isso é maravilhoso demais, eu tenho que vibrar com isso. O tempo inteiro as pessoas lá fora dizem o quê? Eu te odeio. As pessoas lá fora dizem o quê? Eu não vou com a tua cara. As pessoas lá fora dizem o quê? Você não tem valor. Dizem o quê? Para mim você não é nada. Não é isso que as pessoas dizem? Mas Jesus te fala: eu te amo. E ele te amou independente de como você estava. Muitos de nós fomos alcançados no pior momento de nossas vidas. Ele veio e nos alcançou e mudou a nossa história e fez de nós novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo em nós. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa misericórdia nos alcançou. E ele continua dizendo: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha aí, ó. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Que maravilha. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo sem merecer, nós fomos salvos. Veja como Jesus é diferente do homem, não é verdade? Porque para nós existe uma regra muito clara, que é a regra do merecimento. Se eu mereço, pode ser até que alguém faça alguma coisa por mim. Se você me pede minha ajuda e merece, pode ser até que eu te ajude. Não é assim que a gente pensa? Só que se Jesus pensasse assim, nós estávamos em apuros. Jesus não pensa assim, ele não esperou merecer.
Ele simplesmente decidiu nos amar e nos amou pela graça. Graça é um favor imerecido. É você fazer algo por alguém que não merece. É você fazer algo por alguém que não é habilitado para receber nada de você. Nós não éramos habilitados para receber nada do céu. Mas Deus, na sua infinita fidelidade e pela sua infinita misericórdia, Ele falou assim: eu vou cumprir aquilo que eu disse, lá em João 3,16, porque eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não venham a perecer, mas tenham nele a vida eterna. Deus amou você, independente de quem você era, independente de como você estava. Isso é amor perfeito, isso é amor incondicional. Você entende? O nosso amor é o amor que o poeta popular escreveu: só vou gostar de quem gosta de mim. Você conhece o poeta popular que escreveu? Só vou gostar de quem gosta de mim. Isso não é amor, isso é troca, isso é permuta. Mas com Deus não é assim. Com Deus é amor ágape, amor perfeito, amor que não impõe condições, amor que não espera melhorar, amor que não visa os seus interesses próprios, amor que simplesmente se abnega de si mesmo em benefício de outras pessoas, e essas pessoas somos nós. Abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo para se tornar como um de nós, para poder nos representar diante do Pai e nos salvar. É amor demais, é muita misericórdia. Só um Deus tão amoroso poderia amar alguém que não merecia, dessa maneira tão profunda, dessa maneira tão grande. Só um Deus tão amoroso podia dar vida a alguém que só merecia a morte eterna. Ele nos deu vida com Cristo. Que privilégio para nós. Nós temos a vida de Jesus em nós, diga glória a Deus. Cristo vive em nós, diga aleluia. Olha aí, você já parou para pensar nisso alguma vez? Cristo vive dentro de você. Olha quem você é. Olha quem você é. Cristo vive dentro de você. Como é que pode isso? Estranho isso, é esquisito, né? Pensa bem, humanamente falando, isso é esquisito. Só pela fé mesmo para tomar posse dessa bênção. Só pela fé mesmo para receber. Porque Cristo vive dentro de mim, o Todo-Poderoso Filho de Deus. Não é o Cristo crucificado não, tá? É o Cristo ressuscitado. É o Cristo em toda a sua glória, em toda a sua majestade. É o Cristo Rei, vive dentro de você. Você entende? Você é coisa pra caramba, diga eu creio. Toma posse dessa salvação na tua vida, viva essa salvação, beba o cálice dessa salvação. Isso é o mínimo que Deus espera de nós. Vamos fazer a diferença na nossa própria vida, não se maldizendo, não se desvalorizando. Tem um monte de crente que se acha um nada. Sabia disso? Tem um monte de, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou um miserável, né? Não, isso entristece muito o coração de Deus. Eu dei meu filho para ele, dei meu filho para ela, para dizer isso, para ele dizer isso, que ele não vale nada, então o sacrifício do meu filho foi em vão. Você entende? Tem um monte de crente que pensa assim, gente. Eu espero que aqui não tenha ninguém pensando assim não, tá? Porque foi amor demais por você, o preço foi muito alto, foi muito caro. Então trata de valorizar. Quando é que eu desvalorizo isso? Quando eu faço a vontade do mundo. Quando eu dou ouvidos às falácias do diabo na minha cabeça. Você sabia que o diabo tenta falar na sua cabeça o tempo inteiro? São os famosos dardos inflamados de Efésios 6. Tá? Fica lançando minhoca na sua cabeça. Colocando minhoca na sua caraminhola na sua cabeça. Tem um monte de crente que se deixa levar. Aí começa a falar besteira, falar bobagem. Começa a desejar besteira. Né? Começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Cavalo não tem chifre, meu irmão. Você entende? A palavra de Deus é sim, sim, não, não para a sua vida. E a sua vida tem que ser assim, sim, sim, não, não, ou não é. Você entende? E é isso que vai fazer a diferença. Então, você tem que viver essa palavra, viver essa vontade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Guarda essa frase no teu coração, que essa frase é bíblica, meu irmão.
Ele te amou e assim mesmo se entregou por você, sem esperar que você melhorasse, sem requerer nada de você, a não ser que você cresce nele e o recebesse. Quando você fez isso, puf, sua vida foi transformada, seu espírito nasceu de novo, e a sua alma foi pronta para ser renovada pela vontade e pela palavra de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Glória a Deus. E ele também nos coloca numa posição de honra, versículo 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aí. E o 7 diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos que virão a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha aqui o que diz, o detalhe do primeiro versículo aqui do 6, ó. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você lembra de uma declaração que Jesus fez? Lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal, ou um pouquinho antes, se não me falha a memória, ele disse assim, ó: para que onde eu esteja, eles estejam comigo também. Olha aí. Para que onde eu esteja, eles estejam comigo também. E onde é que Cristo está? Em você. Mas ele também está onde? Assentado à direita do Todo-Poderoso, numa posição de honra, reinando pelos séculos dos séculos. E se ele disse, para que onde eu esteja, eles estejam também, isso quer dizer que pela fé você também está lá com ele assentado à direita do Todo-Poderoso, reinando com Jesus para sempre. Diga glória a Deus. Você já se imaginou nessa condição? E como é que você diz que não é nada? Como é que você se acha um fracassado? Fracassado, sabe quem é? Eu vou te dizer, é o capeta. Você entende? Ele é o fracassado. Por quê? Porque ele já está derrotado. Ele foi derrotado na cruz, então ele é o fracassado. Mas ele usa a operação engano. Ele sempre fez isso. Ele é o pai da mentira. Ele mente desde o começo, é o que a Bíblia diz, desde lá do jardim do Éden, desde lá do céu que ele tenta mentir no Éden, a mentira dele se consuma e ele se torna pai da mentira. E ele continua sendo mentiroso. Então o que ele faz? Ele mente para quem? Para quem está lá fora? Não, mente para os crentes, aqueles que estão lá fora já sabem. Você não precisa dizer para ninguém que está lá fora quem não vai para o céu. Sabia disso? Então ele quer enganar quem? O crente, o povo de Deus. Só que ele já é derrotado, então todos os dias que você se lembrar disso, você tem que colocar ele no lugar dele. Quando vier a caraminhola na sua cabeça, você já está derrotado, Satanás, em nome de Jesus. Cristo colocou você debaixo dos meus pés, e Ele me deu o poder e a autoridade no nome dEle, para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a obra do mal, e nada vai me causar dano. Foi nessa condição que Ele te colocou. Então você não tem que ficar aceitando sugestão do diabo. Você sabe, todo crente sabe, tá? Ninguém vem querer enrolar, porque todo crente sabe o pensamento que vem do inferno e o pensamento que vem de Deus. E o pensamento que vem da gente mesmo. Todo crente sabe disso. Então não adianta a gente querer se fazer de inocente, porque se tem uma coisa que a gente não é inocente. Quem tem o Espírito Santo em si não é inocente. Conhece a verdade. E se conhece a verdade o liberta. Não é isso que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade vos libertará. Então você não pode impedir o passarinho de vir, mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho na sua cabeça. Você entende? Quando a maldade vier, manda ela para o inferno, que lá é o lugar dela, em nome de Jesus. Você tem essa autoridade. No nome de Jesus, você tem essa autoridade. Então não aceite as sugestivas do mal. Você não é do mal, você é do bem. Você não deve pagar mal com mal. Olha só que situação. Olha que situação. Isso quer dizer que você não pode nem pensar em se vingar. Se alguém fizer alguma coisa contra você, você não pode nem pensar em se vingar, porque você vai estar pagando mal com mal. E a Bíblia diz que você tem que pagar o mal com bem. Te perturbou, te desejou mal, abençoa. Ora por essa pessoa, eu te abençoo em nome de Jesus. Não sei se você sabe, se você falar isso, uma pessoa que já está querendo te perturbar, já está possuída, já está cheia de demônio, se você disser para ele, eu te abençoo em nome de Jesus, a pessoa vai manifestar, não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Porque tudo que aqueles demônios não querem é que você abençoe aquela pessoa. Quando você faz isso, você está lutando com quem está por trás daquela pessoa. Quem está por trás dela? Os demônios. Os principados e potestades do ar, como nós lemos ali. Então, quando você diz, eu te abençoo, ele diz, ah! Né? O que os demônios fizeram quando Jesus veio chegando? Ah! Jesus! Jesus! Por que já veio me perturbar? Por que já veio me expulsar daqui? Ainda não está na minha hora. Está assim, sai! Saíram ou não saíram? Tiveram que sair. Porque nesse nome há todo o poder e toda a autoridade. Então, quando vierem, aqueles pensam, você é salvo. Você é salvo, você é menina dos olhos de Deus. Veio o pensamento que você sabe que não veio do céu, vai prejudicar alguém, vai prejudicar você. Sai em nome de Jesus, está preso, da voz de prisão. Está amarrado em nome de Jesus. Antigamente, eu ficava muito feliz, que tinha umas irmãs, todo mundo dizia que elas eram loucas. Por que diziam que elas eram loucas? Porque elas viviam falando, qualquer coisinha que acontecia, elas está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. Eu quase não vejo mais essas irmãs. Será que elas perderam a fé? Será que elas não existem mais? Aquela geração passou? Era a geração dos Bíblias? Acho que essa geração passou. Porque eu não vejo mais ninguém falar isso. Para situação nenhuma. Ninguém. Acontece uma tragédia, acontece uma coisa na vida e todo mundo fica... A vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo, não. Deus não te levantou para ter uma vida cheia de tragédia, não. Deus te levantou para ter uma vida abençoada. Está repreendido, está amarrado, está preso em nome de Jesus. Isso não é para mim. Sobre a minha vida está a poderosa mão de Deus. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou abençoado. As bênçãos dele são para mim. Aí a gente vê os crentes tudo xoxo, tudo... Gente, o crente é o povo mais feliz da terra, mas nem parece, sabia? Nem parece. Nem parece, a gente vê tanto crente macambuzo, sorumbático, qual é o outro, Isaac? Moribundo, sempre esqueço a terceira, esqueço tudo assim, ó. Gente, isso não é comportamento de crente, não. Isso é comportamento de quem não tem esperança de nada. Ah, a vida é assim mesmo, vou me arrastando, vou levando. Gente, por favor. Você tá sempre aqui, pelo menos aqui na igreja, você está ouvindo quem você é, qual é a sua posição, o que Cristo representa para você. Você não tem o direito de andar por aí caído, sabia? De andar por aí abatido. Estou falando de direito, você não tem esse direito, diante de tudo que você sabe que você é. Se você não soubesse disso, eu até entenderia. Mas você sabendo tudo que você sabe acerca de si mesmo, o que você representa para Deus, e você andar caído o tempo inteiro, meu irmão, em nome de Jesus, que só sal grosso mesmo, e espada de São Jorge, que nem oração não vai resolver, é coça de espada de São Jorge, depois sal grosso, chacoalhando sal grosso. Você entende? Porque você faz parte do povo mais feliz dessa... Ah, pastor, eu tenho problema. E daí, meu irmão, que tu tem problema? Você acha que eu não tenho problema? Você acha que a pessoa que está atrás de você não tem problema? Você acha que a pessoa que está do seu lado não tem problema? Pois é, você tem problema. Você tem um Deus que é capaz, é poderoso para resolver qualquer problema. Então, você não acredita nisso. Então, o que você está fazendo na fé? Vai procurar outra fé, vai ser budista, vai ser muçulmano, vai ser outra coisa, menos crente, porque crente tem que acreditar. E a gente cantou de manhã e cantou aqui de novo. Eu não posso negar a fé em Deus. Eu não posso negar a minha fé em Deus. Não pode mesmo não. Porque até essa fé foi Ele que te deu. Se você nega essa fé, você está recusando algo que Ele te deu para o seu próprio benefício. Gente, pensa comigo, Deus é muito bom. Se você fosse Deus, sinceramente, você não estaria nem ligando para ninguém. Tanto faz se alguém vai querer ser abençoado ou se não. Deus podia pensar assim, mas Ele não pensa dessa maneira. Mesmo você estando caído, não acreditando, Ele quer trazer você, para que você acredite para receber. O que Deus vai fazer com tudo que Ele tem para dar? Ele não precisa de nada, Ele tem tudo. Você entende? Então, a gente está no final dos tempos, meu irmão. Daqui a pouco não vai dar tempo de mais nada, não. Tem que se resolver agora, enquanto está aqui.
As situações estão aí, as guerras, os rumores de guerra, as desgraças, está tudo por aí. Daqui a pouco, você, sem fazer nada, você pode partir. É só alguém apertar um botão na Índia, outro botão no Paquistão, outro botão na Rússia, outro botão na Ucrânia, outro botão nos Estados Unidos e acabou. Do nada você, de repente, está vendo assim, se desintegrando, acabou. Você entende? Então é hora de ser feliz de verdade, é hora de ser o que você é. Os problemas não podem roubar a sua alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que eu preciso dessa força? Quando eu estou fraco, quando eu estou abatido, quando eu estou moribundo. Eu não posso permanecer assim. O Espírito Santo está em mim. E onde o Espírito do Senhor está, ali há plenitude de alegria. Meu Deus! Precisamos acordar para essa verdade. Chega de tanto crente desanimado, tanto crente caído. Porque não tem dinheiro, e daí? O dinheiro não é a base da sua vida. A base da sua vida é Jesus. Você pode não ter nada, mas se você tiver Jesus, você é feliz sim. Conheço tanta gente que é rica e nunca foi feliz, nunca foi feliz. Conheço gente muito rica. Trabalhei com pessoas bilionárias. Não tinham Jesus, não eram felizes. Inclusive, uma dessas pessoas uma vez falou para mim: eu daria tudo o que eu tenho para ter um dia de paz com a minha família. Tá? Já pensou nisso alguma vez? Pois é, você tem tudo isso ao seu dispor. E o que você faz com isso? Fica triste. Eu falei aqui pela manhã: como é que você está? Estou desempregado. E você vai morrer porque está desempregado? Será que você é a primeira pessoa no universo a ficar desempregado? Será que você vai ser a última pessoa do universo a ficar desempregado? O desemprego nunca matou ninguém. Você sabia disso? Pois é. Deus pode suprir cada uma das suas necessidades. Se você crer, Deus vai levantar gente para te dar comida, para te dar roupa, para arrumar um lugar para você dormir. Mas você tem que crer. Não pode entregar os pontos, não pode achar que é teu fim. Quantas pessoas você conhece que já passou por isso e hoje estão aí ajudando outras pessoas? Pois é. Você entende? Então, a gente tem que parar com esse negócio de dar uma força para os problemas que ele não tem. Não tem. Quem tem força na tua vida é Cristo. Aí eu coloco os problemas num patamar que declara que eles são maiores que Cristo. Só pode ser. Você entende? Então, eu preciso crer que Ele me colocou numa posição de honra, e eu vou declarar isso, e eu vou viver isso pela fé. É isso que tem que sair da minha boca. Eu sou um filho de Deus, eu posso todas as coisas nele, Ele está em mim, o Espírito Santo me fortalece, seja qual for a situação. Aí chega lá o povo de Deus, Moisés manda 12 espias olhar a terra, que Deus disse: é de vocês, eu estou dando para vocês, é a terra que mana leite e mel. Ele manda 12 espias, 10 voltam assim, ó. Não vai dar, o terreno é todo acidentado, não tem asfalto, né? Os moradores são três vezes mais altos que nós, não vai dar. Deus tinha dado aquela terra na mão deles, entregue nas mãos deles. Aí vem 2 e diz assim: dá sim, Deus falou que essa terra é nossa possessão. O outro diz assim: eia, vamos avançar e vamos tomar essa terra. Sabe o que os outros, os desanimados fizeram? Os calça-frouxas fizeram? Tacaram pedra neles, queriam apedrejar eles até a morte, tá? Mas só que foi os 2 calça-frouxa, daqueles 12, foram os únicos que entraram na terra. Os bambambam, ninguém entrou, morreu tudo no deserto. Morreu tudo, sabe por quê? Porque não acreditaram. Preferiram continuar caído, macambuzo, sorumbático. Preferiram continuar assim. Você entende? E Deus já tinha dado a terra na mão deles. Perderam. Deus já abençoou você. Deus não vai te abençoar. Deus já abençoou você com toda a sorte de bênçãos. Não perca isso, não jogue isso fora. Não é porque você está passando por 1 ou 2 problemas que Deus deixou de te abençoar. Não é porque você está passando por 1 ou 2, pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Sinceramente, não quero saber, não quero conhecer. Eu conheço Deus, então se eu conheço Deus, eu não preciso conhecer o teu problema, porque eu sei que Ele é muito maior, é muito mais poderoso, e vai te dar essa vitória em nome de Jesus.
Mas não adianta eu acreditar nisso e você não. Não adianta. Eu falar isso com essa vibração aqui e você não. Não adianta. Você entende? Não adianta nada. Quem tem que crer é você. Você não pode viver ancorado na minha fé. A mesma fé que Deus me deu, Ele deu para você. Então creia, toma posse dessa bênção, declara essa bênção. Eu já sou abençoado. Deus não vai me abençoar não, Ele já me abençoou. A situação, hora presente, não muda esse quadro, não muda essa realidade. Ninguém está chamando você para negar a realidade da sua vida, não. A gente só está te apresentando um Deus que está acima de qualquer realidade, inclusive da sua. Você entende? Então seja feliz, você tem esse direito. Jesus conquistou essa alegria para você. Ele derramou graça sobre a tua vida. Ele derramou glória sobre a tua vida. Ele te amou, Ele te resgatou de todo mal. Ele te resgatou da derrota do inferno. Ele te resgatou da mão do inimigo. Tirou você das trevas e colocou você num lugar de luz, para que você seja feliz. Então beba o cálice da sua salvação. Para terminar, versículo 8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, foi um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Não pode comprar, não pode fazer um esforço sobre-humano para conseguir isso aí, tá? Para não se gloriar, eu consegui a minha salvação porque eu tenho dinheiro, eu comprei a minha salvação. Eu consegui a minha salvação porque eu sou bonzinho. Eu consegui a minha salvação porque eu faço caridade. Não, você não fez nada para ser salvo. Você só creu, não é verdade? Então como é que você crê? Que foi salvo, porque Jesus entregou a vida por você, e você não crê no resto. Não crê que você é abençoado, não crê que você é curado, não crê que você é próspero, não crê que você é feliz. Como é que pode? Olha a incoerência aí. Olha a incoerência. Eu costumo falar num tipo de crente que aos olhos de Deus não é crente, é o crente meia boca. Quem é o crente meia boca? Vive numa seletividade, acredita em partes do que Deus diz, e na maior parte não acredita. Isso não agrada a Deus, esse é o duvidoso, e a Bíblia diz que esse não adianta, que não vai receber nada do Senhor. Falamos aqui pela manhã. Então, meu irmão, minha irmã, você decide. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu fico na torcida para que você decida por isso. Decida por Jesus, por acreditar em Jesus, por tomar posse de tudo que Ele disse, tudo que Ele conquistou para você. Porque deve ser muito estranho conquistar um monte de coisa legal para a gente e a gente não tomar posse, não viver isso. Deve ser muito frustrante. Você entende? Só que nada frustra os planos de Jesus. Então viva a sua salvação, beba o cálice da sua salvação, seja feliz, seja abençoado, seja próspero, seja curado, seja tudo que você é, seja feliz principalmente. Ele quer que você seja feliz, pare de sofrer desnecessariamente. Pastor, está maluco? Não, sabe o que a Bíblia diz? Que você tem que ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Bota lá para eles verem lá, bota lá, para não pensar que eu estou maluco por Jesus, meu irmão. Bota lá, Tiago capítulo 1, versículo sei lá o quê, bota lá. Vai lá, estou nervoso, vai lá, que tu achou de manhã, vai lá. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Isso é para encerrar, ó. Isso é para encerrar. Vai lá, olha lá. Não vou nem ler, vou deixar você ler, não vou nem ler. Meus irmãos, está falando para quem? Para quem é irmão? Quem é irmão aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então lê lá, ó. Isso fecha a questão, combinado? Chega. Os músicos, por favor, vamos cantar, vão participar da ceia. Vamos lá. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.